Marcos via seu avô, Heitor, como uma anomalia pitoresca, uma relíquia de uma era de superstição. Enquanto o mundo avançava em lógica e ciência, Heitor caçava fantasmas, colecionava sussurros e transformava sua mansão ancestral em um museu do impossível. A morte do velho foi para Marcos o fim de um longo e embaraçoso capítulo familiar. Ele compareceu ao funeral por obrigação, esperando apenas herdar um nome manchado por excentricidade. A leitura do testamento, no entanto, revelou a última e mais elaborada peça de seu avô. A vasta fortuna dos Montenegro, os milhões que permitiriam a Marcos abandonar sua vida medíocre, seria dele sob uma única e bizarra condição. Ele deveria se mudar para a mansão por um mês e, pessoalmente, sem ajuda externa, catalogar cada item da coleção primária de Heitor. Para um pragmático como Marcos, aquilo soou como uma piada póstuma, um último teste de paciência. A mansão Montenegro o recebeu com um silêncio pesado e empoeirado. Não era uma casa, era uma fortaleza contra o esquecimento. Cada cômodo era um santuário para o estranho. Máscaras africanas com expressões de agonia, espelhos vitorianos cobertos por panos de veludo, instrumentos musicais que pareciam nunca ter conhecido a melodia. O ar era rarefeito, carregado com o cheiro de ozônio, livros velhos e algo mais, algo sutilmente metálico, como o cheiro de medo antigo. No escritório de Heitor, ele encontrou o posto de catalogação. Uma escrivaninha de carvalho, uma máquina de escrever antiga e uma série de livros de registro de capa de couro. O primeiro livro continha as instruções, escritas com a caligrafia precisa e obsessiva de seu avô. Cada item deveria ser limpo, medido, fotografado e descrito. E cada entrada no catálogo deveria ser finalizada com uma frase específica, datilografada. Item registrado. Protocolo de contenção transferido para o novo curador. Marcos riu. Protocolo de contenção. Era mais teatral do que ele imaginava. O primeiro item da lista era um cavalo de balanço infantil, de madeira escura e com a tinta dos olhos descascada, dando-lhe uma aparência demente. Marcos o arrastou para o escritório. O som dos balancins na madeira do assoalho ecoando pela casa silenciosa. Ele seguiu o ritual, limpando a poeira, medindo a altura, tirando uma foto com a velha Polaroid de seu avô. Por fim, sentou-se à máquina de escrever e datilografou a entrada, terminando com a frase ridícula. Ao bater o ponto final, sentiu um arrepio súbito, um frio que pareceu emanar do próprio objeto. Naquela noite, o sono de Marcos foi perturbado. Ele acordou com um som fraco, mas distinto, o som de um cavalo de balanço rangendo lentamente em algum lugar no andar de baixo. Ele se sentou na cama, o coração martelando. O som parou. A casa está se assentando, disse a si mesmo, a lógica lutando contra um medo primitivo. Mas ele sabia que o som não era de madeira se assentando, era de movimento. No dia seguinte, ele escolheu o próximo item, um antigo gramofone com uma trompa de latão. A descrição no diário de Heitor dizia: "Cuidado com sua música, ela anseia por uma plateia." Marcos limpou o aparelho, catalogou suas dimensões e datilografou a entrada. Naquela tarde, enquanto explorava a biblioteca, ouviu uma melodia fantasmagórica e arranhada vindo do escritório. Ele correu de volta, encontrando o gramofone tocando sozinho, a agulha deslizando por um disco que não estava lá. A paranoia começou a fincar suas garras. Marcos decidiu que precisava entender a loucura de seu avô. Ele deixou o catálogo de lado e mergulhou nos diários pessoais de Heitor. Dezenas de volumes detalhando suas caçadas. As histórias eram insanas, mas descritas com uma clareza científica. Heitor não era um colecionador, era um carcereiro. Cada objeto era uma cela, projetada para aprisionar a entidade que o assombrava. Um trecho sobre o cavalo de balanço o fez gelar. O espírito de uma criança solitária, incapaz de seguir em frente.
A madeira do brinquedo agora é sua âncora neste mundo. O movimento é sua única forma de expressão. Sobre o gramofone, a consciência de um músico que vendeu a alma pela fama. Sua música é uma armadilha, um eco que busca ouvidos para poder sentir o mundo novamente. Foi então que Marcos releu a instrução final do catálogo. Protocolo de contenção transferido para o novo curador. A frase não era um floreio teatral, era literal. O curador não era um dono, era o novo guarda da prisão. E o ato de catalogar não era um inventário, era um ato de transferência de responsabilidade. Cada vez que ele datilografava aquela frase, ele estava de fato enfraquecendo o selo original de Heitor e tornando a si mesmo a nova âncora da entidade. A casa, ele percebeu, não era apenas o local da coleção, era o sistema de contenção em si. Cada tijolo, cada viga fazia parte da prisão. E os prisioneiros estavam começando a notar que o velho guarda havia morrido e o novo era um amador aterrorizado. Os fenômenos se intensificaram. Sussurros deslizavam pelos corredores. Vultos passavam pela sua visão periférica e as portas, que ele jurava ter fechado, eram encontradas abertas. Impulsionado pelo medo, ele trabalhou freneticamente, acreditando que terminar o catálogo era a única maneira de acabar com aquilo. Ele catalogou um conjunto de talheres de prata e naquela noite foi acordado pelo som de facas sendo arrastadas no assoalho do corredor. Ele registrou uma caixa de música e a melodia o seguiu por toda a casa, mesmo quando o objeto estava trancado. Cada novo item liberava mais uma voz no coro fantasmagórico. Um dia, ele chegou a um item que seu avô havia marcado com uma estrela vermelha. Um espelho vitoriano, coberto por um pesado pano de veludo preto. O diário de Heitor era explícito. Não olhe. A coisa que imita vive nele. Ela aprende seu rosto e o usa para caçar do outro lado. A curiosidade mórbida e o desafio lutaram contra o terror em sua mente. Ele precisava saber. Com as mãos trêmulas, ele puxou o pano. O espelho era grande, ornamentado, seu vidro escurecido pela idade. Ele viu seu próprio reflexo, pálido e assustado. Nada aconteceu. Ele sentiu uma onda de alívio. Era tudo sugestão. Ele estava enlouquecendo. Ele se virou para pegar o material de catalogação, mas pelo canto do olho notou algo errado. Ele se virou de volta para o espelho. Seu reflexo ainda estava de costas, terminando de se virar meio segundo depois dele. Ele levantou a mão direita. Meio segundo depois, seu reflexo levantou a mão direita. Ele deu um passo para trás. O reflexo o imitou, sempre com aquele atraso nauseante. O pânico o dominou. Ele se jogou para o lado, para fora do campo de visão do espelho, o coração disparado. Ele esperou, escondido atrás de uma estante. Silenciosamente espiou de volta. O espelho agora refletia o quarto vazio, mas o reflexo não estava vazio. A imagem de si mesmo estava lá, parada onde ele estava antes, agora olhando diretamente para ele com um sorriso lento e desumano. Um sorriso que revelava dentes demais. Ele fugiu do quarto, trancando a porta, e correu para o escritório. Ele precisava terminar. Tinha que haver uma saída. Ele folheou o diário principal de Heitor até o final, procurando por uma solução, uma última instrução. E ele a encontrou. Uma única página, dobrada e selada com cera. Para o meu herdeiro, dizia. A carta explicava tudo. A coleção não era aleatória. Cada objeto era um componente de um grande selo. Havia um item final, o coração da coleção, que Heitor nunca havia catalogado. Era a fonte de energia que mantinha os outros selos estáveis. Se você está lendo isso, é porque eu morri e a contenção está falhando. Você deve encontrar o coração e completar o catálogo. É a única maneira de redefinir a prisão e silenciar os espíritos. Mas seja rápido. Eles farão de tudo para impedi-lo. O mapa na página seguinte indicava uma sala secreta atrás da lareira na biblioteca.
Enquanto Marcos lia, a casa inteira pareceu despertar. As portas de todos os quartos se abriram com violência. O som do cavalo de balanço, a música do gramofone, o arrastar das facas e dezenas de outros sons se uniram em uma cacofonia de terror. A horda de entidades que ele havia libertado estava agora livre para vagar pela casa, e elas sabiam o que ele ia fazer. Ele correu para a biblioteca, os sons fantasmagóricos o perseguindo, o ar gelando ao seu redor. Encontrou o mecanismo secreto na lareira e a parede de pedra se abriu, revelando uma pequena câmara circular. No centro, sobre um pedestal de pedra, estava o coração, uma esfera de obsidiana polida que parecia absorver a luz e o som ao seu redor. Ao lado, uma última máquina de escrever e um único livro de registro. Ele entrou na câmara, a parede se fechando atrás dele, abafando os sons do caos. O silêncio ali era absoluto. Ele sabia o que tinha que fazer. Começou o ritual final, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia acertar as teclas. Ele descreveu a esfera, seu peso, sua temperatura fria. Cada palavra parecia drenar sua energia. Finalmente, ele chegou à última frase. Item registrado. Protocolo de contenção transferido para o novo curador. Com um último suspiro, ele bateu a tecla final. Um pulso de energia silenciosa emanou da esfera, atravessando a sala. Do lado de fora, a cacofonia de horrores cessou abruptamente. O silêncio retornou à mansão. Ele havia conseguido. Exausto, ele se recostou na cadeira, o alívio o fazendo chorar. Foi quando ele notou uma pequena inscrição na base do pedestal, uma que ele não tinha visto antes. Não era latim, era a caligrafia de seu avô. Obrigado, dizia. A prisão precisa de um guarda-vivo. Meu turno acabou. O seu começa agora. Bem-vindo ao lar, curador. Marcos tentou se levantar, mas não conseguiu. Seus pés pareciam colados ao chão. Ele olhou para suas mãos. Linhas de luz azulada, como circuitos, começaram a se formar em sua pele, conectando-o à máquina de escrever, ao pedestal, à própria sala. Ele gritou, mas o som foi absorvido pela esfera de obsidiana. As portas da câmara não se abririam mais. Ele não herdou a fortuna, ele herdou a sentença. E os prisioneiros, agora em silêncio, sabiam que tinham um novo guarda para atormentar pela eternidade.